as duas equipes saem satisfeitas com uma arbitragem com bastante qualidade, a arbitragem do Vilmar, então eu queria fazer essa citação a ele e a equipe dele de arbitragem. Eu já sabia que seria um jogo equilibrado, um jogo difícil. A equipe do CSA é uma equipe organizada, competitiva, tem um treinador que eu respeito. E foi um jogo bastante competitivo, com alternância de domínios. Em alguns momentos a equipe do CSA nos tirou do nosso conforto uma característica forte que a gente tem de tentar controlar o jogo com maior fluidez, e eles, através de uma marcação agressiva, nos trouxeram alguns problemas. Em outros momentos a gente conseguiu sair da pressão e chegar no terço final até com boas condições de enfrentamento final com o goleiro, com o zagueiro. Acho que foi um jogo interessante, saímos na frente, levamos vantagem para o intervalo, que era uma coisa que a gente estava se exigindo muito. No segundo tempo, acho que a equipe deles cresceu. Nos faltou um pouquinho mais de retenção no campo de ataque e também de definição, porque o jogo às vezes se apresentou no segundo tempo para matar em transição e a gente não conseguiu definir. Sofremos um gol de bola parada, mas é assim, a temporada está no início, a gente ainda está buscando crescimento. Vamos continuar trabalhando firme. Agora temos uma semana aberta novamente para poder treinar, para poder trabalhar, corrigir, crescer e trabalhar nessa reta final da primeira fase para buscar terminar em primeiro lugar, que é um objetivo da gente, para ter vantagem na fase eliminatória. Professor, boa noite. Hoje o CRB, como você disse, pela primeira vez, saiu com a vitória na primeira etapa, porém não conseguiu sustentar no segundo tempo, depois de mais uma vez ter dificuldade na questão da finalização da primeira etapa. Na sua visão, isso tem a ver também com o cansaço? Porque nas outras oportunidades que o CRB iniciava com o time mesclado, quando entravam os titulares, o CRB conseguia dominar o jogo e sobrepor. Hoje pareceu ter sido o inverso. Os titulares deram muita conta no primeiro tempo, mas na segunda etapa, por mudanças do CSA, por venturas de cansaço também, fez com que o CSA invertesse o jogo. Qual a sua opinião sobre essa análise, sobre isso que você viu no jogo também? Boa noite. Boa noite. Eu seria leviano se falasse que é a parte do cansaço. Eu acho que a gente precisa dar mérito ao adversário. Eu acho que o CSA nos criou algumas dificuldades e a gente teve até algumas possibilidades, principalmente em transição, de chegar no terço final de uma forma mais limpa e terminar a jogada de uma forma melhor do que a gente terminou. Mas acho que a equipe do CSA teve um mérito de ter um crescimento no segundo tempo. E jogos assim, que são clássicos, são determinados assim, nos pequenos detalhes. Hoje a gente estava com a vantagem, acho que a gente estava até controlando bem a equipe deles, teve a cabeçada ali na trave, mas de uma forma geral a gente não concedeu tantas oportunidades para eles. Sofremos um gol de um arremesso lateral, que acontece, que a gente tinha treinado isso, porque a equipe deles tem a bola parada como um ponto forte e eles tiveram competência de conseguir converter uma situação de arremesso lateral. Nos cabe agora fazer as correções necessárias, aproveitar a semana aberta, porque desde o dia 10 de janeiro a gente não teve isso, né? Então a gente está numa intensidade grande aí de jogo, recuperação, alternância de jogadores. Pela primeira vez vamos ter uma semana aberta em período competitivo. Espero poder recuperar os jogadores fisicamente de maneira completa para tentar pegar o meio da semana, entrar com trabalhos aquisitivos para se preparar bem para o próximo jogo. Ô Barroca, boa noite. Quando você utiliza, sai o Mikael no segundo tempo para a entrada do William Potker, era com aquela ideia de o William tentar aproveitar o espaço que estava sendo gerado no lado direito de ataque do CRB, o CRB conseguiu explorar esse lado esquerdo do CSA. Foi com essa ideia de o Potker tentar aproveitar esse espaço que o Mikael não conseguiu? Não, acho que o Mikael se entregou muito para o time, tentou lutar lá na frente, pressionar, segurar a bola. Tivemos algumas situações até de contra-ataque que foi o próprio Mikael que puxou. E quando deu ali 17 ou 18 minutos do segundo tempo, acho que o desgaste físico dos jogadores da frente já ficou muito evidente e a gente faz as trocas realmente para não perder intensidade naquilo que o jogo pede, né? Então as trocas na frente, todas elas que foram acontecendo, foram muito mais pelo desgaste que o jogo foi oferecendo, e o jogo realmente nos deu algumas possibilidades de fechar jogadas com transição melhor do que a gente conseguiu fechar. O jogo estava 1-0,
naturalmente a equipe do CSA iria buscar o resultado e a gente teria possibilidades aí de transição. Mas acho que assim, foi um grande jogo, foi um jogo onde as duas equipes jogaram limpo, buscaram vencer. Vamos buscar crescimento aí para a próxima partida. Barroca, durante esse início de temporada a gente vê que o meio-campo do CRB já está bem entrosado. Hoje a gente viu o Christopher mais uma vez jogando muito bem, o Pedro Castro mais uma vez jogando muito bem, Danielzinho como sempre, mas os pontas do CRB ainda não engrenaram na temporada. O Dada Belmonte está oscilando, o Thiaguinho ainda não marcou gols. Eles ainda ajudam muito taticamente, mas no que eles se destacaram na última temporada, que foi o setor ofensivo, eles não estão conseguindo desempenhar. O que é que está faltando para esse ataque por completo? Porque Mikael já fez 3 gols, mas os pontas ainda parece que não esquentaram os motores ainda nessa temporada de 2026. Eu acho que hoje o jogo ficou difícil para eles, porque a equipe do CSA foi uma equipe que marcou forte e não deu muito espaço, né, para os nossos pontas jogarem. Então eu preciso ver, obviamente, o jogo de novo no vídeo para ver o que taticamente eu posso ajudá-los a ter um desempenho melhor do que tiveram hoje. Mas acho que, por exemplo, no jogo contra o CSE, os nossos pontas jogaram bem. No próprio jogo com o Penedense, eu acho que os nossos pontas jogaram bem. Jogo a jogo, a gente precisa ir dando confiança, precisa ir crescendo. Os jogadores que entraram ao longo da competição foram sempre colaborando muito com o time. E hoje o jogo teve uma exigência que com certeza vai ser muito útil para o nosso estudo, para fazer o nosso time crescer coletivamente para os próximos jogos. Barroca, Gabriel Cabral, agora Esportes, agora Alagoas. Queria te perguntar sobre a escolha da formação no meio de campo. Hoje você propôs um meio campo com o Pedro Castro, com o Christopher e o Danielzinho. Você queria um meio campo mais ofensivo para essa primeira etapa? Você sentiu falta de uma peça um pouco mais física como o Luizão durante o jogo? Ou dentro da proposta que você preparou para a partida, funcionou? Do meio para o final do segundo tempo eu comecei a sentir falta de um jogador mais físico, porque a equipe do CSA estava nos levando perigo com um jogo mais direto, com um jogo de duelo, e a nossa equipe estava começando a sentir um pouquinho mais essa questão, tanto que eu faço a última troca, até estiquei ela o máximo que eu pude, mas fiz a última troca porque realmente achei que a gente podia ter algum tipo de problema defensivo, principalmente nesse jogo direto, jogo de reposição direta do goleiro, jogo de bola aérea, segunda bola. Então acho que a entrada do Luizão acabou dando um equilíbrio ali para a gente não sofrer tanto na parte final do jogo. Professor, eu sei que ainda é cedo para falar em Série B, você está pensando no campeonato estadual, mas te preocupa essa questão do elenco curto? Eu sei que também foi um pedido seu. Hoje, por exemplo, o CRB perdeu o Henry, perdeu o Wallace também. No ataque, ainda vem deixando a desejar individualmente, o jogo coletivo funciona, mas te preocupa esse elenco pensando a longo prazo? Realmente eu não estou me permitindo pensar a longo prazo, porque acho que a gente tem compromissos importantes agora a curto prazo. A gente tem conversado diariamente sobre essa formatação. Eu acho que o nosso problema não é nem o quantitativo, porque, no meu entender, 26 jogadores de linha é uma quantidade boa, mas eu falei lá atrás na minha primeira entrevista que a gente está em um momento de competição e oportunidade, né? Obviamente os jogos vão dando referência para a gente naquilo que a gente precisa melhorar. Os jogadores também precisam ter essa referência, que precisam ter rendimento, precisam começar a entrar em um momento agora de consistência, né? Porque a gente rodou bastante o elenco, a gente nesses 4 primeiros jogos eu procurei tentar assim, usar a coerência de não expor ninguém fisicamente, tentar dar uma confiança a todos para ter as suas oportunidades. Agora a gente entra num cenário de semanas mais abertas, a competição interna fica mais direta, mais viva, e tem um pedaço dessa história que o jogador mesmo ele precisa conseguir ampliar o seu rendimento dentro de um jogo coletivo. Meu trabalho é ir melhorando o tempo todo o jogo coletivo, estudando os jogos e ajudando eles a tentar fazer com que o nosso jogo coletivo fique cada vez mais forte, e eles também entrando num período de consistência de rendimento, crescimento de rendimento. Eu tenho muita confiança, esse grupo é um grupo bom de trabalho, é um grupo comprometido, é um grupo que tem identificação com a nossa forma de trabalhar, e eu tenho certeza que a gente vai buscar crescimento para entrar forte nessa fase final. Tá aí, esse foi o técnico Eduardo Barroca na coletiva após o empate em 1-1 entre o CRB e o CSA. Valeu então, Iverson Fernando.